Vamos falar hoje sobre um caso bem famoso que aconteceu no Brasil no ano de 1992, no Rio de Janeiro. Foi um crime bem brutal e muito bem documentado. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O caso de hoje tá muito legal, bem grande também, eu diria. Foi bastante informação que a gente tem, então fiquem no vídeo até o final, porque tem muita informação até o final, tá? E já deixa aquele like, já se inscreve no canal e já se prepara para compartilhar o vídeo com quem vocês sabem que gostam de casos reais. E bora pro caso de hoje, que tá longo e muito legal. A Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu no dia 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. E por ser amante das artes, ela se tornou bailarina e atriz. E foi no ano de 1990 que a Dani foi convidada para fazer parte de um papel de uma dançarina de tango na Rede Manchete. Foi assim que a Dani conheceu o seu marido na época, que era o Raul Gazola. Os dois fizeram papel juntos, eles logo se apaixonaram, logo se casaram. Ela era a primeira filha dos três, do casal da Glória Pérez e do Luiz Carlos Salpique Pérez, que faleceu quando a atriz tinha 2 anos de idade. No dia 28 de dezembro de 1992, a Daniela Pérez, que na época era protagonista na novela Corpo e Alma, que era exibida pela Rede Globo e era escrita pela sua mãe, Glória Pérez, ela foi brutalmente assassinada. Mas calma que fica pior. Quem assassinou ela foi o Guilherme de Pádua, que era o seu par romântico na novela. Ela interpretava a Yasmin na novela e ele interpretava o Bira. Mas para cometer esse crime, o Guilherme contou com a sua ex-esposa, na época era Paula Tomás, na época era sua esposa. Ela estava grávida de 4 meses e a Paula tinha a fama de ser uma mulher muito ciumenta e agressiva nesse sentido, assim. A Dani e o Guilherme, então, eles faziam um par romântico na novela. E na novela já estava escrito que eles não iam ficar juntos no final. Que no final eles, iam terminar. Então, lá no dia 28, no dia do crime, o Guilherme deixa os estúdios de gravações e ele vai até o apartamento dele. Ele busca a esposa dele, a Paula, então grávida de 4 meses, E ele volta pro estúdio. A esposa dele, a Paula, ela fica deitada no banco de trás do Santana que eles tinham na época. E ela fica escondida no banco de trás do carro enquanto o Guilherme volta pro estúdio terminar as gravações. Segundo o porteiro do prédio deles, eles saíram com um travesseiro, lençol e tal. Ele até pensou que eles iam viajar por ser perto do Ano Novo, Iam passar o Ano Novo fora. E, na verdade, não. Na verdade, eles tinham ido só buscar ela, eles desceram com esse monte de coisa e a Paula ficou deitada escondida no carro enquanto ele foi terminar as gravações. Então, por volta das 9 horas da noite, terminam as gravações e a Dani sai com o Guilherme do estúdio, mesmo ela não querendo. Eu já falo um pouquinho sobre isso. E eles saem juntos, então, do estúdio e uns fãs vem pedir para tirar fotos com eles. São crianças, na verdade. Então, eles tiram fotos com eles e tal. E depois disso, cada um segue o seu caminho. O Guilherme acaba saindo um pouco na frente, mas a Dani tá vindo logo ali atrás. A Dani, na época, tinha um Escort. No meio do trajeto, então, o Guilherme, ele para o carro num acostamento perto de um posto de gasolina que tinha ali perto da Taikon, que era o estúdio de gravações onde eles trabalhavam. E ele fica ali à espreita, esperando se a Daniela passasse reto. Ele tinha como seguir ela muito facilmente, assim como se ela parasse no posto, também era muito fácil de fazer uma emboscada para ela ali no posto. Então ele avista o carro da Daniela vindo e parando no posto. Ela para abastecer o Escort dela. Então depois que ela abastece e tal, quando ela vai sair do posto, o Guilherme tranca a saída dela com o próprio carro dele, então ela não consegue sair
e ela vê que é o Guilherme que tá ali. Então, quando ela vê que é o seu colega que tá ali, ela, tipo, não entende muito bem o que tá acontecendo. Ela desce do carro e vai perguntar, né? Tipo, ó, o que tá acontecendo? E nisso, o Guilherme também desce do carro e vai ao encontro dela. Só que quando eles se aproximam, quando eles estão próximos, o Guilherme desfere um soco na Daniela. E esse soco faz ela desmaiar, gente. De tão forte que foi. Então, com a vítima já desmaiada, o Guilherme coloca a Daniela no banco do passageiro do Santana, que era o carro dele. E a Paula tá preparada ali para dirigir já o Santana. Então ele só fala para Paula seguir ele e ele dirige o Escort da Daniela. Eles vão na direção de um matagal localizado na Barra da Tijuca, na rua Cândido Portinari, lá no Rio de Janeiro. Quando eles chegam ao local, né, do incidente, eles tiram a Daniela do carro, a Paula ajuda ele a tirar a Daniela do carro. Eles levam ela pro matagal e a Daniela ainda tá desacordada, ela tá inconsciente. E esse tempo todo ela não volta à consciência. Pelos depoimentos da Paula, foi dito que ela queria acordar a Daniela para que a Daniela visse quem que estava matando ela. Né? Ela queria sentir esse prazer de ver a Daniela sofrendo e sabendo por quem que ela estava sofrendo. Mas a Daniela não acordou mais. Tipo, o Guilherme deu o soco nela e ela não acordou mais. Então, como ela não acordou, eles proferiram alguns golpes contra a Daniela inconsciente. E no total foram 4 golpes no pescoço, 8 no peito, 6 nos pulmões, além de perfurações em alguns locais não vitais. Mas foi um crime de muito ódio. Num primeiro momento, eles achavam que a polícia, né, no caso, achava que eles teriam usado uma tesoura, que a arma do crime era uma tesoura. Mas foi comprovado que não era uma tesoura, pela forma como estavam as perfurações no corpo da Daniela e também porque os acusados, né, não tinham nenhuma marca de machucado na mão. E se fosse uma tesoura, com certeza eles iam ter machucado a mão pela forma que você tem que segurar a tesoura para cometer aquele crime do jeito que eles fizeram. Então, eles chegaram à conclusão pela autópsia e tal, que na verdade a arma do crime foi um punhal. E eles chegaram à conclusão que era um punhal por causa das lacerações no corpo da Daniela, que eram lacerações com 2 gumes. Então não fazia sentido ser uma tesoura mesmo. Posteriormente ao crime, o casal para em um posto de gasolina qualquer e pedem para um frentista lavar o carro deles, fazer aquela limpeza de cima e embaixo para não deixar nenhum vestígio do crime. Então, com o carro já limpo, eles vão para casa e a Paula vai descansar, né? E o Guilherme vai dar uma caminhada por Copacabana. Diz que ele jogou a arma do crime no mar nessa hora que ele saiu fazer uma caminhada. Então, quando eles descobrem o crime, né, acham o corpo da atriz, eles avisam a família e o casal de criminosos, né, eles vão até a delegacia e consolam a mãe da atriz, o marido da atriz, toda a família da atriz, como se nada tivesse acontecido. Nesse dia, a Daniela, ela estava com muito dinheiro na bolsa. Não me lembro ao certo porque que era, acho que ela ia trocar de carro, alguma coisa assim. E ela tava com muito dinheiro na bolsa. Então, no começo, eles também acharam que poderia ser um caso de um roubo. Afinal de contas, a bolsa dela não foi encontrada, o dinheiro também não. Inclusive, na bolsa da Daniela, além de estar todo o dinheiro que ela tava carregando, que pra época era bastante coisa, se não me engano, 6 mil reais, era tipo bastante coisa pra época. O Guilherme também tinha mandado uns bilhetes pra ela durante as gravações ali, e os bilhetes estavam dentro da bolsa. Mas calma que nós vamos falar sobre esses bilhetes um pouquinho mais pra frente. Já no dia seguinte, o casal acaba confessando o crime. Mas isso por quê? Na noite do crime, um advogado aposentado chamado Hugo da Silveira
ele passou na frente da onde estava acontecendo o crime e ele viu os carros parados. Então, ele achou meio estranho, 2 carros parados ali a ermo na Barra da Tijuca. E o que ele fez? Ele achou que era melhor anotar a placa desses carros. E é justamente isso que ele faz. Ele anota a placa dos carros e liga para a polícia. E fala que tem 2 carros ali parados e tal, e muito suspeito. Só que quando a polícia chega lá, o Santana já não tava mais lá. Só tava o escorte da Daniela. Então, um carro já sumiu. E além do mais, quando esse advogado, Dr. Hugo, ele tá passando, é porque assim, ele vai com o carro, ele vê os 2 carros parados e, como que fala? Tem alguém dirigindo pra ele, esqueci o nome. Tem alguém dirigindo pra ele. Então ele tá de passageiro. Eles passam de carro, ele vê os 2 carros ali. Então eles fazem a volta na rua e passam de volta pelos carros. Então ele vai anotando as placas e na hora que eles estão passando de volta pelos carros, ele consegue ver a Paula dentro do Santana. Só que claro que ele não reconheceu que era a Paula na época, ele só disse que era uma mulher de rosto redondo que estava no carro. Então, a polícia vai até o local, né, e só encontra o escort da Daniela, e eles acham muito estranho aquilo, e eles acabam adentrando um pouco ali no matagal para ver o que se tinha alguma coisa, né? Nisso, um dos policiais, o que entra no matagal, ele acaba tropeçando no corpo da atriz. Enquanto isso, o outro tá verificando as credenciais do carro ali, e ele vê que é o carro tá no nome do Raul Gazola, e eles já entram em contato, então, tipo, foi bem rápido essa parte, eles já entram em contato com o Raul Gazola, já entram em contato com a família, já descobrem ali o corpo da Dani também, então foi rápido essa parte. Então, na manhã do dia seguinte, né, a polícia vai no estúdio de gravações e eles vão procurar um Santana com a placa indicada pelo advogado. Só que o advogado, ele conseguiu pegar a placa e ele anotou a placa como OM 1115. Quando os policiais chegaram no estúdio de gravação, eles viram que tinha um Santana, mas que a placa era LM 1115. E que o dono era o Guilherme de Pádua. Então foi no decorrer da investigação que eles descobriram que, na verdade, era o Santana do Guilherme mesmo, que tinha sido avistado pelo advogado, e que ele havia adulterado a placa com fita isolante para parecer que era O em vez de L no começo. E, gente, assim ficou mais do que claro que o crime havia sido premeditado. Porque quem que vai adulterar a placa do carro com fita isolante para ir em, sei lá, ao supermercado? Por que eu vou colocar a placa diferenciada no meu carro para ir ao supermercado? A gente só adultera? A gente não, né? Porque a gente não faz isso. Mas assim, ele adulterou, com certeza, porque ele ia cometer um crime. Então já estava tudo calculado ali. E além do mais, a Paula estava escondida no banco de trás do Santana durante todo o resto de gravação do Guilherme. Então, gente, foi um plano muito premeditado. Eles tinham calculado, assim, tava tudo certo, entendeu? Tipo, era pra ser naquele dia, eles já tinham planejado tudo. O porteiro do prédio deles, inclusive, relata que além dele ter visto eles saindo, né, achando que eles iam viajar, ele relata que eles saíram, era mais cedo, né, mas que 2 horas da manhã eles estavam voltando, então eles não teriam viajado e levaram um monte de coisa. O posto que a Daniela abasteceu o carro tentou encobrir que a Daniela teria passado por ali, que a Daniela teria abastecido o carro ali. Talvez para não se envolver, porque era um caso famoso, eram pessoas famosas, né? Então poderia ser uma coisa, além de perigosa, talvez que manchasse a imagem do posto, não sei. E o que eles fizeram? A Daniela pagou o abastecimento com cheque na época. E esse cheque não foi encontrado no posto que ela teria abastecido, que era ali perto do estúdio de gravação. Ele teria sido encontrado em outro posto da mesma rede, né, em outra sede só, porque eles teriam enviado esse cheque para lá para fazer de conta que a Daniela nunca teria passado por ali. Então foi bem complicado,
Os frentistas que presenciaram a agressão do Guilherme contra a Daniela ficaram com muito medo também de se expor, porque, gente, se é a Daniela, se é a Glória Pérez, se são gente, né, ricas, de alto padrão, digamos assim, que sofreram isso, o que eles iam fazer com meros frentistas, digamos assim? Era isso que eles pensavam. Não tô pondo ninguém acima de ninguém e tal, mas foi isso que eu achei, eles relatando que foi isso que eles pensaram, então eles ficaram com medo. Foi muito difícil da Glória conseguir fazer com que um deles fosse fazer um depoimento oficial. O caso da Daniela acabou chegando a ficar com repercussão internacional, porque a Daniela era jovem, muito bonita, com todo um talento, né? Ela estava no auge da sua carreira, tinha casado fazia pouco tempo, 2 anos, né? E não tinha motivos aparentes para ninguém cometer um crime desse contra ela, muito menos um colega de profissão, né? Então foi uma coisa muito terrível. O Guilherme e a Paula, eles foram condenados, então, acusados, né, de homicídio qualificado, dado que eles utilizaram meios que dificultasse a defesa da vítima. No caso, não era nem... A vítima estava inconsciente, gente, não tinha a menor chance dela se defender. Ela apagou ali, desmaiou e não voltou mais. E foi em 15 de janeiro de 1997 que o Guilherme foi condenado a 19 anos de reclusão, sendo que ele já tinha ficado 4 anos, e mesmo ele recorrendo e tal, a sentença foi mantida, 19 anos. Já o julgamento da Paula ocorreu em seguida, no dia 16 de maio de 1997, e ela foi condenada a 18 anos e 6 meses. 6 meses a menos que o Guilherme, porque ela era menor de 21 anos na época e porque ela estava grávida. No julgamento da Paula, né, o júri ficou bem dividido, então teve 4 votos na condenação e 3 na absolução. Então eles recorreram e a pena da Paula diminuiu para 15 anos. Então a Paula, ela foi presa, né, e ela estava grávida na época, então ela estava no começo da gestação com 4 meses e ela teve o neném na prisão mesmo. Só que o seu pai era da grana, então ele tinha contatos, ele pagou para ela ter tipo um quarto especial para ela nessa prisão. E o neném dela pôde ficar com ela por 1 ano e pouco. E foi em 1999, quando os dois, né, completaram 7 anos de pena, os dois foram soltos. Isso porque, antes do caso da Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado um crime hediondo. Então, ele não tinha um tratamento tão rígido. E foi em razão disso que a Glória Pérez liderou um movimento que defendia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, mas só foi aprovado em 94. Então, como o crime aconteceu antes de 94, a lei não retroage, né? Então, para os dois, pro casalzinho ali, não entrou essa lei nova. Então, após todo o trâmite, né, estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei chegou a ser aprovado, na época pelo presidente Itamar Franco ainda. Então, ele sancionou a Lei 8.930 de 94, só que nem eu falei, lei não retroage, e essa modificação só aconteceu em 94, que o crime aconteceu em 92, não teria como pegar os dois por conta dessa lei. Depois que os dois foram soltos, eles seguiram suas vidas separados. Os dois se divorciaram, inclusive, quando eles estavam na prisão ainda, tá? Não deu muito certo o relacionamento dos dois. Já explico o porquê também, tá? Então, o Guilherme, depois de solto, ele vai para Belo Horizonte, que é a sua cidade natal. Ele vira pastor e ele morreu de infarto aos 53 anos em 6 de novembro de 2022.
Gente, eu fico de cara com isso, que as pessoas fazem o mal e tal, e depois querem virar alguma coisa da igreja pra se redimir. Tipo, af. A Paula se casou novamente, teve uma filha, e agora o nome dela é Paula Nogueira Peixoto. O motivo do crime nunca foi descoberto ao certo, né? Nunca chegaram a uma conclusão certa do porquê que eles fizeram isso, mas houve várias teorias, né? Porque ele faria isso com a colega dele, eles trabalhavam junto e tal, e de repente... Primeiramente, o autor, ele falou que ele cometeu esse crime porque a Daniela assediava ele. Então, a Paula era muito ciumenta e tal, e a Daniela assediava ele, e foi por isso que aconteceu o crime. Coisa que foi desmentida logo em seguida por colegas que trabalhavam junto com eles e confirmaram que a Daniela nunca faria isso. Nunca, jamais. Outra tese que surgiu foi de que a Paula teria um ciúmes doentio. Ela já tinha histórico de ter brigado antes por mulheres em outras épocas que tinham, né, dado em cima do Guilherme. O Guilherme trabalhava como dançarino e não sei o que, então provavelmente tinha mulheres que davam em cima dele. E a Paula já tinha brigado, inclusive agredido outras mulheres por causa disso. Então surgiu essa tese de que a Paula teria esse ciúmes doentio. Os dois eram um casal romântico na ficção, né? E isso teria ocasionado tudo. Curiosidade sobre esse ciúme doentio que a Paula tinha: eles tinham tatuagens em regiões íntimas. Então, o Guilherme tinha tatuado na sua região íntima o nome da Paula, e a Paula tinha tatuado na virilha, bem perto da região íntima, o nome do Guilherme. Mas a tese oficial que saiu no julgamento, né, e a mais provável que seja também, é que o Guilherme, ele estava muito irritado com o fato de que o personagem dele estava sendo cortado por 2 capítulos da novela. Ele estava sempre aparecendo, quando ele virou o par romântico com a Daniela, então, ele estava sempre aparecendo, era capa de revista, estava todo dia na novela, era tipo assim, famosão, sabe? E daí, quando os dois terminam na novela, ele acaba ficando 2 capítulos sem aparecer. Então, pra ele, nossa, sabe? Tipo, estão me cortando fora. E a culpa é da Dani porque ela é filha da Glória Pérez. Porque, na verdade, o Guilherme assediava a Daniela. E ele tinha medo que a Daniela fosse contar pra Glória Pérez. Então, na cabeça dele, quando o personagem dele foi cortado 2 capítulos, ele pensou, putz, a Daniela tá me dedurando e a mãe dela tá me cortando da novela. Então, o meu sucesso tá decaindo por causa disso. E voltando, então, lá sobre os bilhetes, nesse dia do crime, o Guilherme teria mandado 2 bilhetes pra Daniela. Segundo a moça que ficava com ela no camarim, que eu não lembro o nome, essa moça falou que a Daniela ficou bem nervosa, bem agitada, mas não quis contar o que estava escrito nos bilhetes. Então, a gente nunca vai saber o que estava escrito nos bilhetes. Mas que o Guilherme estava, assim, sendo um pé no saco, literalmente. Porque, assim, a Daniela não podia respirar e ele estava atrás dela, enchendo o saco, sabe? Eu vi uns relatos que ela estava indo almoçar lá no estúdio e de repente ele chega lá e ela até pede pra amiga que tá sentada junto com ela ficar sentada na mesa, porque senão ele vai sentar junto com ela e ela não aguenta mais isso. E também, assim, na época não tinha celular, né, gente? Então o Guilherme ligava pra outras pessoas e falava, tipo, ó, fala pra Daniela me ligar. Por quê? Porque se a Daniela ligasse pra ele, a Daniela ia ligar na casa dele. Então a Paula ia ver que a Daniela tava ligando pra ele. Isso ia atiçar mais ainda os ciúmes da Paula. Então era sempre assim, em vez dele ligar direto pra Daniela, ele pedia muito pras outras pessoas, pra Daniela ligar pra ele. E ele também ligava e deixava um monte de recado na secretária eletrônica. O Raul Gazola, inclusive, estava bem ciente de toda a situação. Eu também não acredito que os dois tenham tido um caso jamais, porque a Dani estava muito estressada com essa coisa, dele ficar deixando
mensagem na secretária eletrônica, enchendo o saco mesmo, assim, sabe? E a Daniela já não aguentava mais isso, assim, tava virando uma perseguição, um assédio, assim. Então tava bem fora de controle, eu diria. Há também uma outra teoria de que o crime foi realizado por causa de por parte de um ritual. Não exatamente ligado a nenhuma religião, não estou falando de religiões, tá? É um ritual mesmo. Porque daí juntaram várias peças, né, no caso. Os dois tinham as tatuagens exóticas, né, nas suas regiões. Na noite do crime, era lua cheia. E diz que no matagal, onde foi encontrado o corpo da Daniela, tinha um círculo já premeditado, né, um círculo no mato, onde era o lugar exato para ficar o corpo da Dani. E a posição do corpo também que deixaram, diz que era tudo ligado a esse ritual. Diz que o Guilherme, diz que o Guilherme também tinha um santo que andava com ele pra cima e pra baixo, tinha um santo no camarim. Gente, eu não vou entrar nesses detalhes, porque vai vir gente me falar sobre religião. E não tem nada a ver com religião, eu não quero entrar nesse assunto, tá? É só porque ligaram essa atitude toda a um ritual mesmo, a um pacto, tá? Inclusive, eu recomendo muito que vocês vejam. Tem o Pacto Brutal da HBO Max. E vale muito a pena assistir, tá? Eu assisti, eu consegui complementar muita coisa, porque você vê muita coisa, abre tua mente, assim, pra muita coisa quando você vê a série documentário. Então, não vou dizer que é muito legal, porque é muito triste, porque toca, não sei pra vocês, mas pra mim, pelo menos, tocou lá no fundo, assim, de pensar toda a desgraça, toda a tristeza que a Glória Pérez sentiu. Toda a família foi um peso muito grande. A Dani estava no auge da carreira dela, e não só isso, porque mesmo depois do crime, ainda aconteceram muitas coisas. E na série tá bem documentado tudo o que aconteceu. Por exemplo, como a Dani era uma pessoa muito famosa, né? Quando ela foi enterrada, tinha gente que depois queria abrir lá e tirar o corpo dela do lugar. Então eles mandavam ameaças pra Glória Pérez, sabe? Então mesmo depois que já tinha acontecido tudo isso, né? Ainda tinha gente ali batendo nessa tecla e enchendo o saco por causa disso. Então eles não tiveram paz. Então foi muito triste, muito dolorido. Foi um crime assim que a continuação dele foi, sabe? Enfim, eu recomendo que vocês assistam, mas se vocês estiverem preparados psicologicamente, porque eu acho que é muito triste e pesado, sim, tá? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu não sei já nem quantos minutos deu de gravação, porque eu tô falando aqui. E creio eu que vai dar um caso grande, então obrigada por terem ficado até o final. Deem um like no vídeo, por favor. Compartilhem com os amiguinhos. Se inscrevam no canal. Gente, ajudem na divulgação, porque eu não sei o que acontece, mas eu não tô conseguindo divulgar esse canal. Então, se vocês puderem, eu vou ficar muito agradecida. Façam seus comentários do que vocês acharam aqui. E é isso, a gente se vê nos próximos crimes, nos próximos casos, nos próximos vídeos. E é isso. Tchau, galerinha!